Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, telefone que fica à sua disposição. Você pode participar pelo WhatsApp 974-012235 e um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, economista Fábio Mazeu. Doutor Fábio Mazeu, prazer tê-lo aqui, doutor Fábio. Prazer mais uma vez estar aqui, Zé Compé. Sempre para poder esclarecer, é sempre um programa muito ouvido, assistido e muito requisitado. O senhor é presidente do Metros. Sim, Metros. É o fundo de pensão do metrô e também operadora de saúde, já há mais de 30 anos, que operam autogestão no metrô. Doutor Silvishi Fujisaki. Prazer tê-lo aqui, doutor Silvishi. O prazer é todo meu, Zé Compé. Obrigado. Eu estou quase chegando na sua especialidade, né? Tem um tempo ainda. O senhor é urologista e geriatra. Estou deixando o meu pediatra para procurá-lo como geriatra. Será um prazer, né? Que o homem tem 2 médicos na vida, né? O pediatra e o geriatra. Sim. Nesse intervalo, não é? Como Fica sem médico. Jornalista Cris Bicudo. Prazer tê-la aqui, Cris. Obrigada pelo convite. Sou jornalista e escritora. Como é o título do teu livro? Quem é essa tacarela? Quem é De essa? silêncio, não tenho nada. Quem é essa tagarela? A Cris Bicudo, que é escritora. Daqui a pouco a gente traz com detalhes este livro que vai ser lançado aqui, é isso? Você vai fazer uma noite de autógrafo? Noite de autógrafo de São Paulo, na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, dia 28 de outubro. E vou fazer um outro lançamento em Curitiba, 11 de novembro, na Livraria da Fila do Shopping Pacho Patel. E Curitiba, eu morei muitos anos, então também foi minha segunda cidade, por isso para fazer essas duas. Que bom, já já a gente fala com mais detalhes do livro Quem é essa tagarela? Dermatologista doutora Silmara... Catalano. É catalano? Catalano. Eu preciso Isso botar... mesmo. É catalano. Tudo bem, Silmara? Tudo bem. Prazer tê-la Obrigada. aqui. O prazer é todo meu. Agradeço o convite. Você é sempre diretora muito do importante. Hospital da Pele. Isso. O Hospital da Pele é uma instituição nova que a gente está montando para que a gente possa ter um atendimento mais abrangente na área da dermatologia, mas nós também contamos com cirurgião plástico, com nutrólogo, porque é muito importante esse aporte de todas as áreas da geriatria, né, para que a gente faça um atendimento globalizado desse paciente. Eu fico cada vez que eu tenho um momento desse, né? A cada instante nós temos uma especialidade maior. Então nós temos um hospital da pele. Agora sim. Me Agora chama a sim. atenção isso, né? Esse Já existe direcionamento. o hospital Dos olhos, dos olhos, hospital dos olhos, né? Aí, já existe um sim. direcionamento. É muito difícil ser generalista hoje, né? Eu acho que a medicina evoluiu de uma maneira tão importante, as coisas se multiplicaram de tal forma que é muito complicado você ter um atendimento que abranja todas as áreas. Eu fiz clínica primeiro, eu tenho um título de especialista de clínica antes do de dermatologia, e hoje o que eu vejo é o que eu sei muito pouco a respeito de tudo, né? Dá para a gente, dentro da especialidade, aí sim você ter um conhecimento maior, uma coisa um pouco mais específica, né? E o que é o Instituto BWS? O Instituto BWS é um instituto de pós-graduação em dermatologia. Nós temos outros cursos também. A gente tem de medicina do esporte, outras pós-graduações, mas o carro-chefe, vamos dizer assim, do Instituto é a dermatologia. Os alunos que nós temos são todos médicos, né? Eles precisam ter um treinamento supervisionado por alguém que tenha título durante 3 anos, para que eles possam fazer a prova do título de especialista, né? Isso é um pré-requisito para a prova do título. Então, nós temos esse treinamento, é uma instituição particular, ela é mantida pelo dinheiro desses alunos, não há nenhuma colaboração de dinheiro do Estado de nenhuma forma.
E o atendimento é gratuito, isso é importante dizer, né? Que bom. É só depois entrar, a gente deixa depois o contato com vocês aqui. Pode marcar, não precisa de encaminhamento, não precisa de guia do SUS, não precisa nada disso. É telefonar e marcar. Ok. Doutor Fábio Mazeu, a Unimed paulistana, no momento, né, vive uma situação muito crítica. E há até uma CPI de planos de saúde na Câmara Municipal de São Paulo. Eu gostaria da tua análise, senhor que é presidente do Metros, está bem próximo de situações como essa, que o senhor esclarecesse, existe esperança para aqueles que são filiados à Unimed paulistana? Olha, Zancopé, a questão da medicina no país, a questão de saúde, e privada, especialmente complementar, ela passa por uma situação bastante difícil. Os custos têm crescido vertiginosamente, os médicos não têm recebido o que merecem, do ponto de vista do pagamento adequado pelo seu serviço, e você tem um desvio, eu diria, em custos hoje, mais de 60% dos custos materiais, medicamentos, que acabam, vamos dizer assim, formando aquilo que eu chamo do comércio da saúde. E aquilo que é o serviço, que deveria ser mais prestigiado, infelizmente, nessa modelagem que a gente vive, acaba sendo relegado ao segundo plano. Nós temos invertido essa situação no Metros. Nós, como autogestão, que temos o patrocínio da Companhia do Metrô para o plano de ativos, que fomos considerados pela segunda vez consecutiva pela INS o melhor plano de saúde do Brasil em atenção à saúde, temos acompanhado esse processo de custos bastante elevados nesses últimos 5, 6 anos, que exige uma ação mais forte do ponto de vista de gestão de saúde. E o que a gente imagina essa ação mais forte? É você fazer aquilo que o paciente, que o nosso participante precisa. E quem pode fazer isso, quem pode conduzir esse processo, é o médico. Então, o nosso grande parceiro para reverter situações de quebras de planos, inclusive, por incapacidade de pagamento, é o chamado direcionamento pelo médico, ele pegar na mão do paciente, fazer aquilo que ele precisa, sem nenhum constrangimento ou sem nenhum impedimento, para que ele faça qualquer tipo de exame. O que não é possível é a gente ficar hoje trabalhando uma medicina, como eu disse, laissez-faire, laissez-passer, do liberalismo. Você escolhe, bate cabeça, vai no médico, não gosta, vai no outro, pede exame, depois o outro médico pede os mesmos exames ou exames diferentes, sem que você pare, faça a chamada, a mais importante, a anamnese, que o médico conheça o histórico do paciente, para que ele possa encaminhar as soluções de forma global, holística, como a gente fala. E isso só pode ser feito se houver a parceria do médico. E por isso que a gente tem feito alguns trabalhos de promoção à saúde, que permitem você se precaver de doenças, manter com saúde, mas, especialmente, nós estamos trazendo para dentro da companhia, das áreas do pátio de manutenção, das áreas administrativas, inclusive nas estações do metrô, o próprio atendimento da rede assistencial. Não é a medicina ocupacional, é o médico que vai para dentro da empresa para poder agilizar o atendimento, permitir que a gente, inclusive, tenha, nesses locais, postos de recolhimento de exames, para que ele possa ter um encaminhamento, um acompanhamento melhor. Com isso, você começa a direcionar aquilo que você gasta com saúde para aquilo que é importante, manter as pessoas saudáveis. E não um gasto que, muitas vezes, eu diria que é desviado para uma situação ou grave, ou descompensações, ou enfim, que acabam parando, as pessoas acabam caindo no pronto-socorro, que não é triagem para nada, que acaba sendo triagem ao contrário, né? E você acaba indo para o atendimento primário, como a gente chama, passando pelo pronto-socorro. Então, você tem que inverter esse mecanismo. E só desse jeito, os planos de saúde no Brasil vão conseguir sobreviver. A situação é grave do ponto de vista de custos elevados. A questão da Unimed, de gestão, isso é uma questão que tem que ser vista do ponto de vista da sua própria governança, do seu próprio acompanhamento. Mas não adianta a gente imaginar que a gente vai conseguir
batendo só na ponta, no plano de saúde, a solução para que você tenha um plano sustentável. Nós, como autogestão, não visamos lucro. Então, a nossa única visão é Mas sustentabilidade. é um plano diferenciado dos outros, né? Se tem o aporte do metrô, ele é diferenciado de alguém que faz... Ele não visa lucro. Sim. Ele é totalmente autossustentável e só para uma população fechada, que é a população do metrô e seus dependentes e agregados. Perfeito. E Silmara. isso eu acho que torna realmente mais fácil a administração, porque você consegue... você tem um mundo um pouco mais limitado, esse grupo fechado, né? É muito complicado isso, porque o paciente, por exemplo, quando ele não tem o atendimento de prevenção, quando ele não tem a orientação para isso, ele vai fazer isso no pronto-socorro. No pronto-socorro, o médico não pode fazer nada, até porque existem exames que são de urgência e exames que não são de urgência, e que ele precisaria de um acompanhamento. Existe mesmo isso que ele falou, de migrar, né? Eu não gostei da cara desse gastro, eu vou no outro, que eu vou no outro, que eu vou no outro. Realmente, o paciente não passa a não ter o seu próprio médico, e isso é uma dificuldade muito grande. Antes a gente falava-se no médico de família, né? Aquela pessoa que acompanha você, que conhece o seu histórico inteiro. E hoje não, por conta disso, tem esse pinga-pinga de pessoas que não se conhecem e que o médico não conhece. Silmara, eu costumo usar aqui no Gente que Fala com bastante ironia, posso até citar o Dr. Silwisch aqui como, né, uma situação, é que eu vou ao Dr. Silwisch e ele não me dá boas informações a respeito da minha saúde. Eu não gosto dele, é melhor eu mudar de médico do e que... a gente cai em umas coisas. Não, isso é comum. Eu falo comum. Com ironia, mas isso é E tem a comum. ver também com o Lamentavelmente, que ele é falou. muito comum. E tem a ver com o que o doutor Fábio falou. Na medida em que o médico recebe pouco pelo atendimento, ele atende muitas pessoas para valer a ida dele Sim. naquele período. Coisa. Quando você atende muitas pessoas ao mesmo tempo, você não vai me dizer que você consegue ter alguma relação de confiança a eficiência ou é de diferente. eficiência. Pega um urologista. Eu tenho que falar oi primeiro, né? Antes de fazer o exame, né? Eu acho que pelo menos conhecer a pessoa. Dr. Silwisch, eu né? citei uma Sem situação dúvida. Estabelecer que vejo como sendo uma comum. relação. Sim. Isso não acontece em 15 minutos. Não Perfeito. acontece. São duas né? situações. Eu acho que é complicado, né? É, Você não acha? sim. O paciente, quando ele está frente a algum problema de saúde, o primeiro passo seria um pronto atendimento, não é? Onde se faz, de certa forma, a triagem. Então, aquele primeiro médico que atende, ele vai direcionar, eventualmente, para alguma especialidade, né? Isso nos casos de algum sinal, alguma dor, alguma coisa, né? Mais aguda. Agora, a grande maioria, pela própria informação, né, que a população já tem em mente, ela já procura um especialista, ela já procura um profissional da área. Google, né? Né? Depois do Dr. Depois do Dr. Google. O Né? grande concorrente de vocês é o Dr. Google, no momento. Dr. Google. Não é? Não é isso? Eu vejo... É a Sim, história sim, do encaminhamento, sim. de se poder marcar Sim. diretamente com o especialista, e às vezes a necessidade daquela pessoa não é aquele especialista. Né? Eu É chego outro. em vocês. Exatamente. Veja bem, nós criamos dois tipos de médico, vamos dizer assim, que recebem mais e têm um compromisso de acompanhar, que é o chamado médico de família. Já há algum tempo a gente paga mais para esse médico de família e paga para um médico chamado de referência, que pode ser um especialista, inclusive, mas que tem um compromisso com relação ao plano e o participante de fazer o encaminhamento e acompanhar a sua saúde, muitas vezes estabelecer o que ele deve fazer. A gente paga, só para você ter ideia, considerando cerca de R$ 150 para o médico de referência. Ou seja, e um plano comum, mais recentemente, nós, para o médico normal, a gente está pagando R$ 80. E eu tenho defendido, conversando com os médicos, uma forma de remuneração que agregue um plus, além da consulta, uma forma de remuneração, vamos dizer assim, sobre o trabalho que esse médico faz para manter aquele paciente saudável. Isso é muito importante. Então, o que você falou com relação à fechada, é verdade que a fechada a gente tem o maior controle. Mas também, de outro lado, nós temos um plano que tem sírio-libanês, desde o presidente da empresa até o ajudante de manutenção para a família dele. Então, ele pode se deslocar de acordo com sua vontade. E aí tem uma chamada coparticipação, mas que ela é limitada.
Então, o importante é o participante ter confiança, vamos dizer assim, na gestão de saúde do seu plano, isso é fundamental. Nos planos abertos fica mais difícil, mas eu tenho verificado que também está caminhando para isso, né? É um pouco a medicina social, né, que você tem no Canadá, na Inglaterra, na França. Qualquer lugar que você está lá no Canadá, você tem algum problema, você liga numa central, e nós temos uma central de plantão de atendimento, e aí você liga, esta plantão vai te dar o encaminhamento para que médico você tem que ir, e se você já adiantar, ele já tiver o histórico de saúde desse participante, você irá lá e já terá o remédio que você tem que tomar. Ou seja, você direciona e com isso você teria condições de, além de gastar bem, esse é o grande problema, porque o SUS, pelas contas que fizeram, e o SUS é um bom processo de hierarquização de saúde na UBS, É um bom modelo. É um bom modelo, muito sim. bom. É um Não bom modelo. funciona, mas é um bom modelo. É a fila que acaba atrapalhando a história. Mas o que se gasta no SUS hoje, ou o orçamento de saúde, daria para pagar plano de saúde para todo o povo brasileiro. Então, é preciso saber direcionar para aquilo que realmente importa para a saúde do participante, e não para gerar, para pagar a conta de um PET scan, ou pagar a conta de uma tomografia. Doutor Siuish, o senhor que é... Vou conversar com o geriatra, doutor Siuish. O senhor que é geriatra. Esses números são reais quando dizem que no Brasil há cerca de 15 milhões com mais de 60 anos? O senhor teria... Eu Sim. questiono sempre os números no Brasil. Exatamente. Os números, lógico, com o aumento da expectativa de vida, esses números começam a ficar defasados, né? Que a tendência é aumentar, não é? Aumentando-se a idade, a faixa acima de 60, 65 anos vai aumentar, sem dúvida. Isso mundialmente, não só no Brasil. Porque 15 milhões de pessoas dá o quê? 7% da Sim, população brasileira. perfeitamente. É isso? Seria Sim. isso? 7% apenas A parte, da população sim, acima de brasileira 60 acima anos, de 60 né? Sim, anos? sem dúvida. Não é? Mas Tem é pressão bastante. demais. A probabilidade Sim. a perspectiva de crescimento até 2050 chega a 30%. Né? 30%. E aí você terá um custo bastante pesado. E aí uma outra questão muito importante. Os planos de saúde no Brasil, de um modo geral, essa última faixa, que custa mais caro, ela acaba sendo um fator, vamos dizer assim, você vem com um plano bom, quando você está na empresa, aí você vai, se aposenta. Se aposenta, aí você tem lá as regras da ANS. Nós, como autogestão, criamos uma saída para o aposentado muito importante. São 2 planos que nós temos para o aposentado. E nós temos um subsídio para pagamento do aposentado e do dependente do aposentado. Esse subsídio é formado por um fundo que os empregados ativos contribuem, um fundo mutualista. Sim. Então, isso é muito importante para poder reduzir aquilo que ele paga, porque aquilo que ele custa não reduz. Aquilo que ele custa, ele aumenta. Sim. Então, hoje nossos 2 planos de aposentado têm uma média de idade de 62 anos. Então, realmente, você tem onde custa mais caro, e, portanto, é preciso encontrar formas de financiamento. A gente encontrou essa forma que funciona há 14 anos, e parece uma forma bastante interessante, e tem sido... Há um compromisso, vamos dizer assim, do participante ativo, do empregado, quando está na ativa, fazer uma contribuição para um fundo que depois se transformará no... Então, Esse é o mas o princípio. custo aumenta. Esse é o princípio. o Mas, custo, doutor Siuish, sim. voltando aqui ao senhor como geriatra, não é? Alzheimer, de uns tempos até hoje, pouco tempo, aliás, Pouco tempo. essa palavra ficou assim um sinônimo de medo das famílias. Antes, os nossos mais velhos, né, ficavam caducos. Hoje, Sim. o caduco era um negócio... ele está caduco. Hoje, o Alzheimer, que foi diagnosticado, aí, imagino, na metade do século Sim. anterior, é isso? Sim, no início dos anos de 1907, mais ou menos. No- Porque, na verdade, com as melhoras das condições de tratamento e prevenção à saúde, muitas doenças deixaram realmente de matar um indivíduo, vamos Sim, colocar desta forma. Os cânceres já têm tratamento preventivos, né? Então, voltando agora ao Alzheimer, por exemplo, 150 anos atrás, a expectativa de vida era 40 anos. 50 anos atrás era 60, hoje já é acima de 80. Então, veja só, Alzheimer é uma doença, na verdade, é uma degeneração do tecido, pela idade e pela velhice, vamos dizer assim. Sim. Né? Tá? Então, veja, antes de 1900, qual era a expectativa de vida?
Então, praticamente não se tinha Alzheimer, não é? Não chegava aos 50. Perfeito. Não é? Então, é uma condição relativamente recente, se vamos colocar assim, de 100, alguma condição assim. Agora, essa população mais idosa, na verdade, ela está retornando ao início da vida. Ou seja, as necessidades de cuidados que uma criança tem de 1 a 5 anos seria, de repente, a mesma necessidade que o indivíduo ele teria chegando aos 90 anos. Ele começa a ter necessidade de acompanhamento e cuidados também. Então, esse cuidado da manutenção e a preservação, vamos dizer, dos tecidos, né, é muito importante os cuidados preventivos à saúde, uma boa alimentação, todas as condições. Mas, doutor Siuich, Sim. quando eu falo em Alzheimer, que Sim. digo que é um termo razoavelmente novo, nós, Sim. os leigos, né, Sim, não sabemos muito bem como tratar deste problema. sim. E as informações são... Nem o Dr. Google traz tanta informação sobre o Alzheimer, sem querer ser muito irônico. Mas por ser um termo novo na sociedade, né, a gente tem dificuldade em identificar, Perfeitamente. sabe? É. Então, esse aspecto que eu gostaria que o senhor... Perfeitamente. O Alzheimer é uma degeneração dos tecidos, né, Sim. cerebrais. Né? Sim. Ela inicia numa região que chama hipocampo. É uma região que tem a memória, ele guarda as memórias. Então, o primeiro sinal, sintoma, seria a perda da memória, né, que pode ser de uma condição... Quer dizer, um esquecimento temporário é normal para qualquer Sim. indivíduo, mas quando ele se torna repetitivo, já pode se suspeitar. Né? Então, por isso que se coloca a partir dos 60, 65 anos de idade, né, que pode ocorrer isto. Existe algum fator genético também, né? E agora, o que é muito importante, quer dizer, tratamento seria os cuidados preventivos dentro das alterações que ele traz, alguns sintomas, né? Por exemplo, uma coordenação motora, ele deve ser acompanhado por algum médico, alguma assistência que ajude, né? Depressão também, né? Um psicólogo, um terapeuta. Agora, o que é muito importante, quais são os fatores que levam à alteração desses Sim. tecidos? Né? Então, ela pode ser prolongada, não evitada. Né? Esses cuidados pela ordem, veja bem, se a memória, né, se a parte cerebral, ela deve ser exercitada. Né? Como existe o condicionamento físico, teria também um condicionamento psicológico. Quando Então, se diz que fazer palavras cruzadas é um bom exercício, perfeitamente. É real, realíssimo. Tanto que a primeira causa que leva, fatores causais que levam ao Alzheimer, seria a parte do exercício mental. Então, é colocado assim, a escolaridade. Então, se fez uma pesquisa, um estudo de baixa escolaridade. Então, no mundo todo, né, tem uma estatística, mais ou menos, de um serviço, de 19% da população tem Alzheimer. Tá? E, agora, veja, uma população americana, que se considera ter um nível de escolaridade melhor, já cai para 7%. Então, de 19% caiu para 7%, porque tem um nível de escolaridade. Naturalmente, deve ter mais estímulos, né, mentais. O outro fator, segundo fator, seria com relação à obesidade também. Né? Então, se colocar no mundo todo, 2% tem Alzheimer, os obesos. Agora, o norte-americano já aumenta para 7%, 8%. Então, que eles têm vantagem, a escolaridade perde de outra área, né? Talvez pela boa qualidade, não digo boa qualidade, mas pela facilidade de boa alimentação. Facilidade Ou seja, da boa alimentação. Quem passa fome, de repente, está tendo vantagem. Né? Lamentável, Agora, lamentável existem vantagem. outros fatores, né? Perfeito. Controle de diabetes, hipertensão. Muito importante a depressão também. Que a depressão, de certa forma, ele traria uma menor condição de exercício mental. Sim, sim. Né? Depressão isso. limita, né, Ele- esse estímulo para esse você estímulo, conseguir exatamente. exercitar, né? Acho que é Cris. muito importante. Por que essa tagarela está tão quieta? Eu prestando atenção nas conversas, muito interessantes aqui. E A tua situação, para aqueles que estão acompanhando o nosso Gente que Fala, você é deficiente auditiva de nascença. eu sou de nascença com perda severa profunda, devido à rubéola que a minha mãe teve na 4 meses de gestação. E eu nasci em 1975, e naquele tempo não existia o teste de orelhinha nas maternidades. Então, ela já ficou atenta, prestando atenção.
E quando eu nasci, eu era um bebê normal, tranquilo. Então, era difícil de ter muita certeza. E um dia eu estava no armário da cozinha, comecei a jogar todas as panelas no chão. E eu fazia muito barulho, e eu não ligava. E daí o meu pai começou a prestar atenção, pegou 2 tampas, bateu atrás de mim. Daí ele viu que eu realmente não ouvia. E depois a minha mãe começou a novela ir nos 3 médicos para pedir ajuda, porque naquela época não existia internet, não tinha Google, porque hoje qualquer coisa os pais vão lá, pesquisa. Então, outro tempo, vamos Sim. dizer. E aí ela foi o 3º médico que ela conseguiu. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo. Na época ele morava em São Paulo, era o doutor Simbo Costa. E ele acalmou a minha mãe e falou: o primeiro passo é colocar a Cristina na escola e regular. Daí minha mãe, mas como? Ela não sabe falar, não pedir ajuda. Daí ele falou assim que é importante a convivência com outras crianças para conhecer e se enturmar. E também um acompanhamento fonoaudiólogo, também em São Paulo, com a Ana Maria Schensen. E foi um trabalho junto com toda a família, envolvendo a família, a escola. Então, eu comecei a usar os aparelhos auditivos com 1 ano e meio de idade. E daí já fui introduzida no mundo dos sons, precocemente. Então, hoje, a gente tem uma ideia que a reabilitação precoce é essencial. E com 2 anos já comecei a falar. Então, foi um processo muito rápido. E hoje eu falo que não é a deficiência que faz a pessoa. Então, assim, na escola, eu tinha aluno, colega, que não tinha deficiência nenhuma, mas tinha dificuldade para acompanhar a aula, de prestar atenção. E eu, por outro lado, tinha boa memória, prestava atenção no que acontecia à minha volta, e eu sempre acompanhei, nunca tive problema na escola. E eu, conversando com o meu médico, e ele disse que hoje é um processamento cerebral, porque tem umas deficiências que são invisíveis, como déficit de atenção, hiperatividade, e que não era o meu caso. Então, a forma da minha formação ajudou muito. E esse é o objetivo do meu livro, que eu conto as minhas viagens, amizade, e a ideia é desmistificar a limitação de uma pessoa com deficiência. Que eu falo que assim que tudo é possível, tudo tem jogo de cintura, e eu acredito, na minha formação de jornalismo, eu dou muito valor à comunicação. Então, eu falo assim que o preconceito caminha junto com falta de informação. E esse é o objetivo do meu livro, de divulgar, ajudar os pais, ajudar outras pessoas, inclusive os não deficientes, porque eu também procuro me colocar no lugar da outra pessoa, a compreender outra pessoa. Eu acho assim, não é só o mundo que tem que me entender, eu também tenho que viver no mundo, compreender o mundo e ajudar o mundo também, as pessoas que não têm deficiência. Mas, Cris, você disse que aos 2 anos de idade começou a superar esse problema. E havia aparelho, havia equipamento que você pudesse, já nessa idade, aos 2 anos, suprir essa deficiência? Ou a Olha, família teve dificuldade com isso? Não, os aparelhos tiveram grande avanços tecnológicos e foi muito rápido. No meu tempo, quando eu era pequena, os aparelhos eram 2 cartinhas, né? Só que, na época, eu não tinha onde colocar, porque eu era uma criança super agitada, eu gostava de correr na escola. A solução da minha mãe foi fazer, ela costurava, ela fez um coletinho com 2 bolsos. Então, colocou 2 cartinhas no bolso, com os fios que saíam por baixo da blusa e ia no meu ouvido. E foi um Já é uma recurso da superação muito criatividade da grande. minha mãe. Porque E logo aos 3 anos já veio outros modelos. Pois não, Fábio, diga. Eu digo que eu estudei na Caetano de Campos, a escola estadual lá na Praça da República, né? E a Caetano de Campos tinha uma unidade na aclimação que era de deficiência auditiva. Isso já em 1968. Assim. Então, a gente convive com, quer dizer, foi progredindo, vamos dizer assim, esse entendimento de como tratar
a deficiência auditiva. E mais do que isso, eu digo, você tem que compreender mesmo o outro. Eu tenho otosclerose, eu operei um, e ainda não operei o outro. Mas isso dá um problema com a família, com a minha mulher, na hora de ouvir o programa de televisão, que há um convívio social complicado. Então, depende do interesse aonde coloca a outra pessoa. Aí você senta deste lado ou senta deste outro. Como toda quarta-feira, doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Zacopé. Como que você está? Tudo em paz, graças a Deus. Podemos falar sobre plástica pós-gravidez, doutor Nelson Letísio? Com certeza, Zacopé. Inicialmente, o que a gente sempre fala para os pacientes, que a gravidez é uma bênção, porém tem um preço. Qual é esse preço? Depende muito do que a paciente faz durante a gestação, Zacopé, da genética dela, tipo de pele, essas coisas, e como ela conduz essa gravidez. O que fala mais alto é a genética. Quem vai fazer estria, quem vai ficar flácida, quem vai engordar um pouco mais, isso aí, em primeira instância, é a genética que fala alto. Agora, em segundo, é sempre um bom cuidado, né? Uma orientação de um pré-parto bem feita, em que a paciente controla um pouco o peso. É comum no consultório a gente ver pacientes que durante a gravidez engordaram 30 quilos, 35 quilos. Quer dizer, em um espaço de tempo muito curto, né? Porque em 9 meses a paciente tem uma oscilação de 20, 30 quilos. Depois, no pós-parto, ela perde esse peso, às vezes não perde. Então, o mais importante é fazer um pré-parto bem feito, engordar 10, 12 quilos, aí está muito bom, numa estatura média, né? Agora, no pós-operatório, o que você tem? O pós-parto, geralmente você tem uma flacidez abdominal, uma distensão dos músculos retos abdominais, que chama-se diástase dos músculos retos abdominais, e também você tem uma queda ou não da mama, porque não se tem uma regra. Tem paciente que hipertrofia a mama durante a gravidez e na lactação, depois da lactação ela atrofia. E tem paciente que hipertrofia e fica e acaba deixando a mama muito grande ainda. Isso aí não se tem uma relação do porquê que atrofia do que hipertrofia e fica. Então, as coisas que mais atuam durante a gravidez, a distensão do músculo reto abdominal, flacidez ou não da parede abdominal, a formação de estria devido à distensão muito abrupta e rápida tanto da musculatura quanto da pele do abdômen, hipertrofia e distensão e atrofia das mamas, e uma coisa também importante, da genética, né, que às vezes ela já tem um culotinho, ela já tem um pneuzinho que é o flanco, isso vai exacerbar durante a gravidez. Então é isso, Zacopé. Basicamente, no pós-parto, o que você faz em termos cirúrgicos? Abdominoplastia, mamoplastia e liposcultura. Não todas juntas, né? A gente evita fazer a associação de muitas cirurgias no dia. Colocação ou não de prótese mamária, montagem ou não da mama. É isso aí, Zacopé. Cada indivíduo, cada paciente tem a sua necessidade. Cada paciente é único. Cada paciente tem que ser cuidado com muita parcimônia, com muito critério para aquele caso, para aquela paciente. Mas, que eu sempre falo com a Raela, curta a gravidez, faça direitinho e no pós-operatório a gente tenta arrumar se for possível e se for necessário. Curta a gravidez é uma bênção. Doutor Letísio, uma pergunta que eu faço agora, o senhor diz, pós-parto, mas tem um período em que a gestante, agora a mãe, possa procurá-lo entre o parto e uma necessidade de cirurgia? Olha, Zacopé, via de regra, 3 meses após parar de amamentar, se amamentou, ou 6 meses após o parto. Okay, essa doutor via de Letísio, regra. Eu agradeço mais uma vez tua Que daí gentileza já com o tem um nosso tempo de gente que perda fala, de doutor peso, Letísio. do pós-parto, se está amamentando ou não, mas mesmo que amamentou 1 ano, então espera 3 meses após parar de amamentar para fazer uma mamoplastia, por exemplo. Se parou de amamentar 1 mês, 2 meses depois, quiser fazer abdominoplastia, ainda é possível. Mas cirurgia na mama 3 meses após parar de amamentar.
Ok, doutor Letícia, um grande abraço. Gente que fala retornará em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Um registro lamentável, morreu nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, o diretor e produtor musical Luiz Carlos Miele, aos 77 anos. Informação confirmada pela assessoria do artista. Ele foi encontrado morto no apartamento em que morava na zona sul do Rio de Janeiro, possivelmente vítima de infarto
fulminante. Perdemos Luiz Carlos Miele. Conosco hoje no Gente que Fala, o economista Fábio Mazeu, presidente do Metros, a jornalista e escritora Cris Bicudo, autora do livro Quem é essa tagarela, o urologista geriatra Dr. Silwichi Fujisaki e a dermatologista Seomara Catalano. Seomara, diga. Antes, só mais um registro aqui, antes de eu fazer a pergunta que eu reservei para você. Não, vamos ver. Ana Paula do Jaçanã, sou beneficiária da Unimed Paulistana, acho uma grande falta de respeito que está acontecendo com os clientes. É uma falta de vergonha, pois as consultas foram canceladas e o que ouvimos é não atendemos. Né? Não atendemos mais. Outros dizem, não querem mais nenhum vínculo. A Unimed é uma verdadeira bagunça pagarmos boletos, inclusive deste mês, e sermos informados que teremos que pagar pela adesão. É a Ana Paula do Jaçanã. Daqui a pouco. Mas, Silmara, estamos próximos do verão, e aí tem todos aqueles cuidados ou orientações sobre cuidados, né? E a tentação de passar muito tempo debaixo do sol. No verão, qual é a graça de não se expor ao sol? Ah, meu senhor, escuto isso todo dia. Bom, a verdade... Bom, eu tenho que fazer a minha parte, né? É assim, nós vivemos num país tropical, sim, né? E durante 365 dias do ano, a exposição à radiação, o índice de radiação no Brasil é máximo. Ele é sempre máximo. À exceção de alguns dias do inverno, de Santa Catarina, assim, sul do Paraná, Santa Catarina para baixo, onde ele é só alto. Entendeu? Mas fora isso, durante todos os dias do ano, em qualquer localização do território nacional, nós temos exposição sempre máxima à radiação. O que acontece no verão é que, como é calor, a gente tira a roupa, coincide com férias escolares, coincide com festas de final de ano, onde o tipo de atividade, o tipo de coisa que se faz é mais no exterior, né? Porque o dia é bonito, porque está sol, porque tem férias. Então, na verdade, o que modifica do inverno para o verão, para nós aqui, pelo menos em São Paulo, onde a exposição é igual todo o tempo, é só o tipo de atividade que a gente faz que nos torna mais expostos do que, por exemplo, no inverno. E aí o que acontece? A radiação solar ela é cumulativa. Cada dia de luz é um dia a mais. A gente não volta nessa conta. Sim. Só que e a maior carga de exposição que a gente tem é na infância, antes dos 20 anos de idade, porque você não tem que trabalhar, você tem um período escolar, depois tem um período livre, as atividades são mais para fora de casa. Depois de uma determinada idade, a gente tem que trabalhar, a gente só vai à praia se tiver dinheiro, se tiver folga, se não chover, né? A gente já começa a ter algumas limitações. O grande problema é que as consequências vêm depois de anos de exposição. Então, a gente percebe as manchas, as rítides, né? As linhazinhas de expressão, depois de uma determinada idade. Agora, com certeza, não é só o envelhecimento. O envelhecimento tem o intrínseco, né? Que é o envelhecimento natural o aparente. do organismo, e tem o envelhecimento pela radiação. Então, eu sempre brinco com as vozinhas, quando elas me procuram lá no consultório, eu falo, mas essas manchas aqui, isso aqui é da idade? Bom, até é, porque levou alguns anos para que se tivesse aquela consequência. Mas eu falo, levanta a sua blusinha um pouquinho. Elas levantam, a barriga não tem nada. E a barriga não nasceu depois, né, Zé Popé? Ela nasceu no mesmo dia, né? Então, não é verdade? Então, uma coisa é o envelhecimento, então a barriga, a área coberta, se você for olhar, aquela seria a sua textura de pele, aquele seria o grau de pregueamento se você tivesse só o envelhecimento intrínseco. Doutora Silmara, esses protetores que são anunciados funcionam realmente? Sim. Existe algum controle, graças a Deus, assim, existem testes onde eles foram feitos. Mas o que eu acho importante falar é como escolher um, né? Você tinha lá o que o seu médico te deu, mas você foi viajar e esqueceu em casa. Você vai entrar numa farmácia, não tem o seu. Qual eu pego? Eu tenho que escolher algum. Eu acho que isso é uma coisa importante Sim. de se falar. E como é que eu descubro isso? Então, primeira coisa, assim, falando de textura, se você é mais novo, homem, que tem pele um pouquinho mais oleosa, um pouquinho mais acneica, preferir as loções
que tenham toque seco, lá escrito dry touch, oil free, não comedogênico, são veículos mais apropriados para quem não gosta de ficar grudento. Já depois de uma determinada idade, onde você tem um ressecamento por diminuição de hormônios, porque o que retém, por exemplo, na mulher a hidratação é o hormônio feminino. A partir da menopausa, ela começa a ficar num sistema de restrição hormonal. Mesmo com alguma reposição, ela não é suficiente para que você tenha essa retenção da hidratação. Doutora Ciomara, a senhora tem essa informação, mas eu sou leigo e teimoso. Diga. Aí eu entro para buscar um desses protetores aí e eu não tenho a mínima ideia de qual seria útil no meu caso. Então, essa desinformação, é difícil, né? mesmo. Essa desinformação que é comum a todos nós, né? Que absorvemos aquele negócio que aparece lá e fala, esse é bom, eu acho que esse é bom e para mim basta. Nem sempre o mais caro é o melhor. Né? Sim, E isso é interessante. Nem sempre. Vamos falar do número lá. É um fator de proteção 30, por exemplo. O que significa isso, né? 30, na verdade, é um fator de multiplicação. Se refere à proteção UVB, só um dos comprimentos de onda, uma faixa de comprimento de onda, que é o UVB, e que é o bad burn, é a parte que queima. É uma radiação que não penetra muito profundo na pele e que queima a superfície. E vamos supor que eu, branquinha, num dia de solão, aí leve 1 minuto para ficar vermelha. 1 minuto vezes 30, ele me confere uma proteção de 30 minutos. Então, já vai demorar mais 30 minutos, ao invés de 1 minuto, 30 minutos, aí tem que repor. E eu tenho que repassar. Na verdade, assim, menos do que 30, como eu estou falando de proteção UVB, a proteção UVA, o grande problema é que não existe uma padronização. Sim. Tá? Nós não temos uma legislação que diga que tem que vir lá na embalagem qual é a proteção. Então, o ideal, sempre que eu tenho que orientar, se você não sabe o que escolher, é que você escolha de 30 para cima, porque os que têm fator 30 geralmente têm um protetor físico, que é um refletor de luz, né? Sim. Então, que são pós-brancos, né? O óxido de zinco, o dióxido de titânio, que então, de 30 para cima é o ideal. Você tem menos chance de errar. Isso é o mais fácil. Eu que sou leigo e vou lá na prateleira e pego... Homem, as loções não oleosas, porque o homem tende a ter uma pele um pouco mais oleosa do que a mulher. Então, eu que sou leigo, chego lá na prateleira da farmácia e de 30 para cima é o que eu terei a proteção necessária. A chance de errar é muito pequena. Mas o gostoso é tomar sol. Eu teria uma pergunta. Teria uma inconveniência de utilizar um número maior, 50, 60? Não, eles tendem a ser um pouco mais pesados, porque eles têm uma proteção Mas contraindicação maior. não teria? Contraindicação, não. De repente, uma ideia, vou comprar sempre o máximo. Está errado? Isso não vai aumentar muito a sua proteção. De 30 para 50, aumenta um pouco, mas não aumenta muito. Mas aumenta o tempo, se eu ficar 1 hora a mais numa praia. Mas não chega a ser tanto assim. Não chega tanto. Isso vai diminuindo. Até porque o filtro é assim, se você usa dentro de casa, ele dura X. A diferença seria o custo? É menos. A custo faz Só diferença. o custo. Então, eu posso utilizar 50, 60, sei lá, o máximo. Não há necessidade não há de necessidade. Tá. O filtro 100, na verdade, ele vai ter mais proteção UVA, ele vai ter umas coisas a mais, que talvez estiquem um pouquinho. Mas implica, às vezes, no custo também. Perfeito. Aliás, custo é uma coisa proibitiva, né? Não é só Com certeza. textura, né? O horário teria uma influência? Sol do meio-dia, 2 horas, com relação ao número? Sim. Com relação à queimadura, é naquele horário do meio do dia, né? Das 9 até as 3 da tarde, que é a hora que queima mais. Mas o UVA, por exemplo, que é o que dá o envelhecimento, que a onda é mais profunda, que mexe mesmo com o envelhecimento, ele é estável, igual da hora que o sol nasce até a hora que o sol De 30 para cima é... De 30 para cima. 30, e de preferência 50. tomar cuidado só com essa coisa do veículo, porque o veículo mais seco, para quem é mais novo, e para homens, e para mulheres também mais novas, e para as mulheres, principalmente depois de uma determinada idade, quando tem essa dificuldade na hidratação, os cremes são mais agradáveis também de se usar. Tem que ser agradável, né? Senão Tem usa, que ser. né? Eu não entendi aqui a mensagem da Mariana de Guarulhos. Impotência, esse é sentimento, sobretudo estando gestante. Não entendi essa colocação aqui da Mariana de Guarulhos. O senhor quer fazer uma pergunta sobre protetor? Pele? Não, pele também é um órgão, né? Como, o maior do corpo. E é o maior do corpo, ele tem que ser bem tratado, não só
alimentação, Tudo não fumar e outras questões, né? Mas eu sempre fugi do sol. Eu acho que o protetor deve ser para você aproveitar para poder andar na praia, para poder entrar dentro do mar, não para ficar tomando sol. Sim. Eu acho que Ele te porque dá um tempo para você fazer outras coisas, porque para tomar sol, me parece que aí fica aquela pele de jacaré, como o jeito que acaba. Não, fica feia mesmo. Né? E o pior é assim, mas isso tem um problema, sabia, doutor Fábio? Se as pessoas não passarem em quantidade suficiente e não reaplicarem da forma correta, elas têm uma falsa sensação de segurança e correm esse risco. Correm o risco de passar da conta e ter a consequência, seja de envelhecimento ou do câncer de pele, né, que é uma coisa extremamente importante e cuja incidência tem diminuído em termos de faixa etária. A minha paciente mais nova tem 14 anos e eu tenho um paciente de fototipo alto, né, um paciente negro, carteiro, que tem uma exposição importante, com 32 anos, com câncer de pele já. Então, também não tem a ver necessariamente com o fato de você ser mais branco Quando ou mais eu moreno. era pequeno, eu fiquei com trauma, porque eu acho que eu tomei muito sol lá em São Vicente, e aí fiquei tão ruim. Eu lembro, né? Que aí daí para frente eu dava com toalha, com toalha nas costas, e falei, pô, esse moleque aí com toalha nas costas, mano. Depois que você levou que aprende, né? Uma vez só é suficiente. Todo tipo de proteção é válido. Existem roupas, né? Chapéus, tudo Chapéu, você pode usar. Mas eu fico pensando assim, como informação é importante, conhecimento, como é que é a mídia? Porque como o jovem passa aquele óleo bronzeador, então ele não tem essa consequência do efeito na hora. Mas a longo prazo, no futuro, começa a mancha, aí começa aquela ir no dermatologista para tirar a mancha, fazer isso. Então, essa informação, a mídia, é importante para os jovens. Muito. E é boa isso. Isso você está falando sem dúvida. Tá? Houve uma iniciativa na Câmara de São Paulo para que se incluísse nas escolas a orientação sobre proteção solar como parte do currículo dessas coisas, né? Falar da água, falar da coisa do meio ambiente, mas falar da proteção solar. Mas isso foi bloqueado, né? Você sabe que foi vetado, né? Então, eu não tenho Ficamos mais onde o estamos. que dizer. Doutor Siuich, disfunção erétil pode ser momentânea. Tem tratamento, doutor Siuich? Sim, tem tratamento. Momentâneo, Agora, momentânea, necessariamente, não seria uma patologia, né? Que é normal ter essas oscilações, né? Agora, quando ele se torna repetitivo, sim, aí há tratamento, né? Quer seja de ordem psicoemocional ou de ordem física. Então, Acho ela que teria a que ser Mariana repetitiva. Se referiu aqui, né? Seria um sentimento. Eu acho que... Esse sentimento na gravidez? Não sei, né? Fala sobre impotência. Acho que também não é isso, não. Não sei. Acho que mas, Mariana, ninguém conseguiu esclarecer e entender a tua mensagem aqui, lamentavelmente, né? Sobretudo estando gestante, diz a Mariana de Guarulhos. Aí completou aqui, né? Aí vem outras que eu não... Mas aí fala sobre plano de saúde e tudo mais, né? Mas Cris, a Denise diz, parabéns pela atitude e pela força. Queria saber se você tinha deficiência na fala também ou foi reflexo da deficiência auditiva, pergunta a Denise. Você entendeu o que eu... Obrigada. Você tinha deficiência na fala? Na fala? Não. Foi um trabalho conjunto desde a infância. Assim, com 1 ano e meio, eu já fui para uma fonoaudióloga. E o método que ela começou a trabalhar comigo foi realmente a discriminar o som, sem olhar para a fala, a boca da pessoa. Então, fui intensamente estimulada. Como é a história da agenda? Minha agenda? Sua mãe que criou, é isso? Está ótimo, está crescendo. O que é? Oi? A menina veio falar sobre uma agenda aqui que eu não entendi o que é. Para você falar sobre agenda. Sobre isso? Sobre a agenda? Que a sua mãe fez uma agenda desde sim. pequena. O que é? O diário. Eu falo, na época de falava diário. A minha mãe teve como recomendação da minha fonoaudióloga de escrever um diário
dos meus 3 primeiros anos da infância. E isso está no meu livro, porque é um diferencial, tem um peso muito grande. Ela prestava atenção quando eu trocava de aparelho, porque uma criança não consegue falar, eu estou ouvindo melhor com esse, com o outro. A criança não tem essa percepção. Então, a minha mãe trocava e ela registrava no diário. A Cristina escuta melhor com o primeiro aparelho. Mas a fala dela está alterada. Então, ela foi fazendo todo esse trabalho intenso. E, assim, as minhas primeiras falas, como é que eu identificava os nomes dos parentes, dos tios. Então, ela escreveu tudo isso no diário. E foi quando muito será importante. a tua noite de autógrafo? Quem é essa tagarela? Quando será? Será dia 28 de outubro, no Shopping Guatemi, na Livraria Cultura, a partir das 6 da tarde. E tem um outro em E Curitiba. vou fazer um outro, que é uma outra cidade que eu morei muitos anos, Curitiba, que será no dia 11 de novembro, na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Patel, a partir das 6h30 da tarde. Tem algum endereço que possa entrar em contato contigo? Um site? Tem um site que é www.crispiculto.com.br. E... Parabéns pela tua vitória. Obrigada. Dr. Fábio Mazeu, o que é a festa da primavera do Metros? Olha, ele faz parte do mais social. Quando você olha o plano de saúde, quando você olha o plano de previdência, a gente tem que olhar o conjunto, o bem-estar, a integração social, o relacionamento é muito importante. Essa festa já tem 10 anos. Ela é formada pelos participantes, os metroviários assistidos, os dependentes. É uma grande expectativa do metroviário essa festa. Esse ano nós temos aí grandes atrações, o Martinho da Vila, que é o grande sambista. Temos aí Big Time Orchestra, aquele pessoal que troca metais, enfim. E também um companheiro aí do Dominguinhos, que é o Ítalo Queiroz, que também vai tocar para nós lá, pegando os três... restrita aos funcionários, na verdade, associados do Metro? Na verdade, ela ainda tem convite. Quem compra são os titulares, os empregados do metrô, titulares ou aposentados, mas também pode comprar convite para convidados, né? Tem uma limitação, porque a procura é sempre muito grande, mas é uma festa que vai mais de 2.200 pessoas e realmente é uma grande integração e o pessoal, uma grande energia positiva. Os artistas que vão lá, passaram vários artistas, eles sentem isso, sentem que é uma festa esperada, é uma festa corporativa, mas é uma festa que é feita para todos os metroviários. Grato por ter vindo mais uma vez ao nosso Muito obrigado, Silmara, como é que a gente localiza você? No Hospital da Pele, Isso, no Instituto? Nos dois locais. Tem Pode ser endereço? o Hospital da Pele no Pacaembu. Tem o site, www.hospitaldapele.net.br. E o Instituto BWS, que é na Bela Vista, bem pertinho ali do final da Radial, da entrada ali para 23 de maio. É uma instituição, então, que as pessoas podem procurar. O atendimento é gratuito, não só procurar por mim, eu sou responsável, Sim. não só pela coordenação do serviço, mas eu sou pessoalmente responsável pela parte cirúrgica de tratamento de oncologia cutânea, de câncer de pele. Eles podem procurar, é só ligar, não precisa de encaminhamento. Ligar para onde? Eu vou deixar os telefones, eu não sei os telefones de cor. Vou deixar com a produção. Quem precisar BWS, pode entrar em contato. Instituto BWS. Instituto BWS, Rua São Domingos, número 69. Eu não me lembro realmente do telefone, mas vou deixar com a produção. Quem se interessar, é só ligar, marcar. O atendimento é gratuito, existe acompanhamento, ele acontece o ano inteiro. Perfeito. E a gente está lá à disposição para isso. Grato por ter vindo ao nosso Gente que agradeço, imagina. Muito bom. Dr. Swish, as mensagens chegaram agora perguntando sobre Alzheimer. Lamentavelmente, o senhor estava aqui, Sim. de repente descarregou tudo, mas nós já estamos no foi um final lapso de memória. do computador. Olha, o que é muito importante já está com Alzheimer. Que o normal, um lapso de memória temporária é normal, Sim, todos podemos sim. ter, né? Ok, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. O um endereço para poder localizar, um site? Então, é saudeh.com.br. Saudeh.com.br. Isso, para qualquer dúvida, estamos às ordens. É muito bom tê-lo aqui no nosso Gente Prazer que Fala. É todo meu.
A direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.